Era início de março de 1986 quando Carlos Alberto Nogueira estacionou a caminhonete Ford F-75 vermelha em frente à casa de material do velho Sebastião Oliveira, ali na rua principal de Itapira, interior de São Paulo. O sol batia forte naquela tarde de fim de verão, e Carlos desceu do carro com um envelope pardo debaixo do braço. Dentro dele, 60 mil cruzados em cheques assinados por 7 famílias vizinhas. 60 mil cruzados que naquele momento compravam quase tanto quanto 60 mil dólares. Era dinheiro suficiente para comprar 3 casas boas na cidade, ou 2 carros 0 quilômetro, ou manter uma família de classe média por quase 3 anos. E Carlos ia usar tudo aquilo para comprar um trator Valmet 85 cavalos, uma grade aradora de 16 discos, um arado de Iveco e um conjunto de implementos que a maioria dos fazendeiros da região considerava exagero. Seus vizinhos tinham acabado de financiar a compra. Não era empréstimo bancário, era fiado. Palavra empenhada. Confiança pura. Carlos Nogueira tinha 32 anos naquela época. Filho de Vicente Nogueira e neto de Joaquim Nogueira, ele era a 3ª geração de uma família que tinha chegado em Itapira no final do século XIX, quando a região ainda era dominada pelo café. A fazenda da família, chamada Santa Helena, tinha 120 alqueires paulistas, o que dava uns 290 hectares. Não era latifúndio, mas também não era propriedade pequena. Nos anos 50 e 60, o velho Vicente tinha diversificado. Arrancou parte do café velho e plantou laranja, milho, um pouco de algodão. Criava gado de leite também, umas 40 cabeças. A propriedade dava para viver, mas não para enriquecer. E foi assim que Carlos herdou a terra em 1979, quando o pai morreu de infarto aos 63 anos, deixando viúva, 3 filhos e uma fazenda que funcionava mais ou menos do mesmo jeito havia 3 décadas. O que Carlos fez nos primeiros anos depois de assumir a Santa Helena surpreendeu pouca gente. Ele era conhecido como trabalhador, sério, de poucas palavras. Acordava às 5 da manhã, passava o dia no campo, voltava quando escurecia. Não bebia além da conta, não jogava, não tinha vícios caros. Casado com Neuza, professora primária da cidade, tinha 2 filhos pequenos. A vida dele era simples, mas tinha uma característica que incomodava alguns vizinhos. Carlos era agarrado. Não no sentido de mesquinho, mas no sentido de cuidadoso com cada centavo. Enquanto outros fazendeiros trocavam de caminhonete a cada 2 ou 3 anos, Carlos mantinha a F-75 do pai, já com quase 10 anos de uso. Enquanto alguns começavam a construir casas novas de alvenaria nas fazendas, Carlos mantinha a casa de madeira onde tinha crescido, apenas fazendo reparos quando necessário. E quando chegou a hora de plantar, ele escolhia as sementes mais baratas que ainda garantiam qualidade, negociava desconto em tudo, comprava insumos no momento certo para pagar menos. Essa economia toda tinha razão de ser. Carlos tinha visto o pai sofrer na década de 70 com dívidas mal planejadas. Vicente Nogueira tinha financiado a compra de um trator Massey Ferguson em 1973, bem no meio do primeiro choque do petróleo. Pagou entrada alta, financiou o resto em 5 anos. Só que veio a inflação galopante, os juros estratosféricos, e o que parecia um bom negócio virou pesadelo. Vicente passou 3 anos pagando aquele trator, e quando finalmente quitou em 77, a máquina já estava velha e precisando de reforma. Carlos, que tinha 23 anos na época e já ajudava o pai, jurou para si mesmo que nunca ia cair nessa armadilha. Nunca ia se endividar sem ter certeza absoluta de que conseguiria pagar. Nunca ia confiar em banco quando o banco prometia facilidade. E foi por isso que, em 1986, quando Carlos decidiu que precisava de equipamento novo para expandir a produção, ele não foi ao Banco do Brasil pedir financiamento rural. Ele foi conversar com os vizinhos. Foi na casa do Roberto Andrade, dono da fazenda ao lado, 50 alqueires de laranja. Foi na casa do Oswaldo Furtado, que criava gado de corte. Foi na casa do Wilson Barbosa, do Laércio Pimentel, do Hélio Tavares. No total, 7 famílias. E para cada uma ele fez a mesma proposta. Empreste parte do dinheiro para eu comprar o equipamento, e eu pago de volta em produto. Milho, laranja, leite, o que vocês quiserem, sem juros.
Só o valor do produto na época da colheita. Simples assim. A reação inicial foi mista. Alguns acharam que fazia sentido. Roberto Andrade, que conhecia Carlos desde criança, disse que confiava. Oswaldo Furtado, mais velho, hesitou. Perguntou por que Carlos não ia ao banco como todo mundo. Carlos respondeu com calma. Disse que banco cobrava juros de 5% ao mês, às vezes mais. Que a inflação estava em 12%, 15% ao mês e que financiamento em cruzado virava dívida impagável em 6 meses. Que ele tinha visto o pai quebrar as costas para pagar máquina financiada e não ia repetir o erro. Oswaldo ouviu, pensou e acabou aceitando. No fim, os 7 vizinhos juntaram os 60 mil cruzados. Parte em dinheiro vivo, parte em cheque. E Carlos, com um envelope pardo debaixo do braço, foi comprar o equipamento. O trator chegou no final de março. Um Valmet 85, vermelho, 0 km, cheirando a graxa e óleo novo. Carlos passou o primeiro dia inteiro só olhando a máquina, andando em volta, tocando os comandos, sentindo o volante. Parecia criança com um brinquedo novo. Mas a festa durou pouco, porque agora vinha a parte difícil. Ele tinha o equipamento, mas tinha também uma dívida de palavra com 7 famílias. E essa dívida precisava ser paga em produto, na colheita. Isso significava que os próximos meses seriam decisivos. Qualquer erro, qualquer imprevisto, qualquer atraso. E Carlos estaria não apenas quebrado, mas desonrado. No interior, quebrar é ruim. Deixar de cumprir a palavra é pior. Então Carlos fez o que poucos faziam naquela época. Ele cortou tudo que era supérfluo. Neuza, a esposa, conta que eles passaram quase 2 anos sem comprar roupa nova. As crianças usavam roupa de primo, de vizinho, doação. A família comia bem, porque a fazenda produzia quase tudo, mas não havia luxo nenhum. Nada de restaurante, nada de passeio, nada de cinema. As férias eram na própria fazenda. O carro só saía quando era estritamente necessário. Combustível era caro. Carlos controlava cada litro de óleo diesel como se fosse ouro. Anotava tudo num caderno. Quanto gastava, em que gastava, quando gastava. E aplicava a mesma lógica ao uso do trator. Planejava cada dia de trabalho para aproveitar ao máximo o equipamento. Arava de manhã cedo, quando a terra estava mais fresca. Parava no meio do dia para manutenção preventiva. Voltava no fim da tarde. Nunca forçava a máquina. Nunca corria risco desnecessário. Os vizinhos começaram a reparar. Alguns achavam graça. Diziam que Carlos estava exagerando, que não precisava passar necessidade daquele jeito. Afinal, 60 mil cruzados era dívida grande, mas não era impossível de pagar. Outros, mais experientes, balançavam a cabeça em aprovação silenciosa. Sabiam que disciplina no campo era a diferença entre sobreviver e quebrar. Mas todos concordavam numa coisa. Carlos estava levando aquilo a sério demais. Teve vizinho que viu ele dormindo no galpão durante a época de plantio, para acordar antes do sol e começar o trabalho mais cedo. Teve quem viu ele almoçando marmita fria, em pé, ao lado do trator, porque não queria perder tempo voltando para casa. Neuza chegou a reclamar algumas vezes. Dizia que ele estava se matando, que estava exagerando. Carlos ouvia, concordava com a cabeça, mas não mudava nada. E então veio o Plano Cruzado, em fevereiro de 1987. O governo Sarney congelou preços, mudou a moeda de cruzeiro para cruzado, cortou 3 zeros, prometeu acabar com a inflação. No começo, todo mundo comemorou. Parecia que finalmente o Brasil ia se livrar daquela sangria monetária que corroía salário, poupança, investimento. Mas no campo, a história foi diferente. Porque o congelamento de preços pegou os produtos agrícolas num momento ruim. O preço do milho, da laranja, do leite, tudo ficou travado em valores baixos, enquanto os custos de produção continuavam subindo por fora. Adubo, diesel, peças de máquina, tudo isso continuou aumentando. E o produtor ficou espremido. Vendia barato, comprava caro. A margem de lucro despencou. Muita gente que tinha se endividado no banco começou a ter dificuldade para pagar, porque o financiamento era em cruzado, mas o poder de compra do cruzado estava derretendo. Carlos Nogueira, que não devia 1 centavo para banco, não sentiu esse aperto da mesma forma.
Ele tinha combinado com os vizinhos que ia pagar em produto, e produto ele estava produzindo. A colheita de milho em março de 87 foi boa. Não foi excepcional, mas foi sólida. Ele separou parte para os vizinhos, conforme o combinado. Levou pessoalmente em sacos para a casa de cada um. Roberto Andrade recebeu 300 sacos de milho. Osvaldo recebeu 200. Laércio, Hélio, Wilson, cada um recebeu conforme tinha emprestado. E quando Carlos terminou de entregar, ele tinha quitado quase 40% da dívida, em pouco mais de um ano, sem pagar um centavo de juro. Só com trabalho, disciplina e controle. Os vizinhos ficaram impressionados, não tanto pela rapidez do pagamento, mas pela seriedade com que Carlos levou aquilo. Ele podia ter pago menos, podia ter negociado, podia ter empurrado para a colheita seguinte. Mas não. Ele cumpriu o combinado à risca. E quando o plano cruzado começou a desmoronar, no segundo semestre de 87, e a inflação voltou a subir, desesperada, chegando a 20% ao mês no final do ano, quem estava endividado no banco começou a sofrer de verdade, porque agora as parcelas estavam corrigidas por índice que subia mais rápido que a receita. Fazendeiro começou a atrasar pagamento, a renegociar dívida, a vender terra para cobrir buraco. Mas Carlos continuava tranquilo. Ele só devia para os vizinhos, e para os vizinhos ele pagava em produto. Não importava se a inflação estava em 10% ou em 50% ao mês. Saco de milho era saco de milho. Litro de leite era litro de leite. Foi nessa época que começou a se espalhar a fama de Carlos na região. Não era fama de rico, porque ele continuava vivendo de forma simples. Era fama de confiável, de homem de palavra, de alguém que cumpria o combinado mesmo quando estava difícil. E isso no interior vale mais que dinheiro. Tem fazendeiro que quebra e reconstrói. Tem fazendeiro que perde tudo e recomeça. Mas fazendeiro que perde a palavra, que deixa de cumprir acordo, esse não reconstrói nunca, porque ninguém mais confia. E sem confiança no campo, você não consegue nada. Não consegue ajuda na colheita, não consegue empréstimo de equipamento, não consegue nem comprar fiado na venda. Carlos sabia disso, e por isso ele preferiu passar inverno no galpão, preferiu comer marmita fria, preferiu abrir mão de qualquer conforto, a deixar de cumprir a palavra. No final de 1988, ele tinha quitado 80% da dívida. Faltava pouco. E foi quando aconteceu algo que ninguém esperava. Osvaldo Furtado, um dos vizinhos que tinha emprestado dinheiro, apareceu na fazenda de Carlos numa tarde de novembro. Sentou na varanda, aceitou um café, conversou amenidades e então disse o seguinte: Carlos, eu sei que você deve mais uns 6.000 cruzados para mim em produto. Mas esquece isso. Considera pago. Carlos não entendeu. Perguntou se tinha feito alguma conta errada. Osvaldo balançou a cabeça. Não, você não deve nada. Mas eu vi o jeito que você trabalhou esses 2 anos. Vi o jeito que você se sacrificou. E aprendi uma coisa. Aprendi que quando a gente empresta para quem tem caráter, a gente não perde dinheiro. A gente ganha um sócio. E eu não quero que você fique me devendo. Quero que você use esse trator para crescer. Porque quando você crescer, todo mundo aqui em volta cresce também. Carlos não soube o que dizer. Agradeceu, claro, mas ficou sem palavras. E Osvaldo não foi o único. Nas semanas seguintes, mais 2 vizinhos perdoaram o restante da dívida. Roberto Andrade disse que tinha recebido milho suficiente e que o resto era presente. Wilson Barbosa disse que considerava quitado e que se Carlos precisasse de ajuda de novo, era só chamar. No total, Carlos acabou pagando cerca de 70% do valor original e o restante foi perdoado. Não porque ele não tinha condição de pagar, mas porque os vizinhos reconheceram o esforço, a disciplina, o caráter. E no interior, isso vale mais que contrato assinado. Com o equipamento quitado e a reputação sólida, Carlos começou a expandir. Devagar, sempre com cautela, mas expandir. Aumentou a área plantada, investiu em irrigação, um pouco por vez, comprou mais gado, e quando chegou 1990, com o plano Collor confiscando poupança de todo mundo, Carlos estava numa posição confortável, porque ele não tinha dinheiro parado no banco. Tudo que ele ganhava, ele reinvestia na terra.
comprava adubo, comprava semente, comprava animal. Coisas que o governo não podia confiscar. E enquanto gente na cidade perdia apartamento, carro, economias de uma vida inteira, Carlos estava com a produção a pleno vapor. Não enriqueceu da noite para o dia, mas não sofreu também. Os anos 90 foram de crescimento gradual. O Plano Real, em 94, trouxe estabilidade. A inflação caiu, os juros caíram, o crédito ficou mais acessível. Muita gente aproveitou para se endividar de novo, comprando terra, máquina, expandindo rápido. Carlos continuou cauteloso. Ele pegou financiamento, sim, mas sempre dentro do que sabia que conseguia pagar. Nunca apostou na valorização futura. Nunca contou com safra excepcional. Sempre planejou para o cenário mais conservador. E foi assim que ele atravessou a crise cambial de 99, a crise energética de 2001, a instabilidade política dos anos seguintes. Sempre devagar, sempre firme, sempre cumprindo a palavra. Hoje, em 2025, quem passa pela fazenda Santa Helena vê uma propriedade que cresceu. Carlos tem hoje 200 alqueires, quase o dobro do que herdou do pai. Tem 3 tratores, sistema de irrigação moderno, rebanho de quase 200 cabeças. Os filhos trabalham com ele. Um cuida da parte agrícola, outro da pecuária. Neuza ainda dá aula, mas agora só por prazer. A casa de madeira onde Carlos cresceu ainda está de pé, mas eles construíram uma casa nova ao lado, confortável, bonita. Nada ostensivo, nada de luxo exagerado, mas confortável. E quando perguntam para Carlos como ele conseguiu, ele dá uma resposta simples. Diz que não fez nada de extraordinário, que só trabalhou, cumpriu a palavra e não se endividou além da conta, que o segredo não é ganhar muito, mas gastar menos do que ganha e investir a diferença. Que no campo, paciência vale mais que pressa, e que terra não trai quem cuida dela. São frases simples, quase banais, mas que escondem uma verdade profunda. Porque o que Carlos fez não foi apenas comprar um trator. Foi construir reputação. Foi mostrar que caráter e disciplina, no longo prazo, vencem facilidade e juro baixo. Foi provar que dívida sem planejamento é armadilha, mesmo quando parece oportunidade. A história de Carlos Nogueira não é única. Tem centenas, talvez milhares de histórias parecidas espalhadas pelo interior do Brasil. Histórias de gente que preferiu passar aperto por alguns anos para garantir tranquilidade por décadas. Gente que entendeu que crescimento rápido, financiado com dívida cara, muitas vezes termina em quebradeira. E gente que aprendeu na prática que o verdadeiro patrimônio não é o tamanho da fazenda ou o modelo do trator. É a confiança que você constrói com quem está ao redor. Porque aqueles 60 mil cruzados que os vizinhos emprestaram para Carlos em 1986 não eram apenas dinheiro. Eram um voto de confiança. E Carlos honrou esse voto não apenas pagando de volta, mas mostrando no dia a dia que merecia aquela confiança. Ele podia ter usado o equipamento novo para expandir rápido, pegar mais financiamento, arriscar em cultura nova. Mas não fez isso. Ele usou o equipamento para produzir com eficiência, pagar o combinado, e só então pensar em crescimento. E foi essa escolha, aparentemente conservadora, que permitiu que ele atravessasse crises, planos econômicos, mudanças de governo, sem nunca perder o chão. Tem quem diga que Carlos teve sorte. Que pegou um período bom, que a terra dele era boa, que os vizinhos eram generosos. E é verdade, tudo isso ajudou. Mas sorte não explica por que ele dormiu no galpão quando podia dormir em casa. Sorte não explica por que ele comeu marmita fria quando podia almoçar tranquilo. Sorte não explica por que ele anotava cada litro de diesel num caderno. Isso não é sorte. Isso é escolha. Escolha de priorizar o compromisso assumido acima do conforto imediato. Escolha de acreditar que caráter se constrói nas pequenas decisões do dia a dia, não nas grandes declarações. E talvez seja isso que mais incomoda em histórias como a de Carlos, porque elas nos obrigam a olhar para as nossas próprias escolhas. Quantas vezes escolhemos o conforto imediato em vez da segurança futura? Quantas vezes confiamos em financiamento fácil em vez de poupar devagar? Quantas vezes priorizamos parecer bem em vez de estar bem?
E quantas vezes deixamos de cumprir um compromisso porque achamos que ninguém ia notar, ou que não faria diferença? Carlos nos lembra que faz diferença, que cada escolha, por menor que pareça, constrói ou destrói reputação, e que no final, quando as crises vêm, e elas sempre vêm, quem tem reputação sólida encontra portas abertas, quem não tem, encontra portas trancadas. No Brasil, que passou por inflação de 4 dígitos, confisco de poupança, moratória, planos econômicos que mudavam as regras do jogo da noite para o dia, histórias como a de Carlos não são raras, mas também não são maioria, porque a tentação de apostar no crescimento rápido, de confiar na promessa de juro baixo, de acreditar que desta vez vai ser diferente, sempre foi forte demais, e continua sendo. Quantas pessoas hoje, em plena estabilidade do real, se endividam para comprar carro do ano, casa maior, apartamento na praia, acreditando que vão conseguir pagar com o salário do mês que vem, com o aumento que vai vir, com a promoção que está quase certa? E quantas dessas pessoas, quando vem a crise, quando vem o desemprego, quando vem o imprevisto, se veem presas numa armadilha que parecia impossível no dia em que assinaram o contrato? A diferença entre Carlos e a maioria não estava na inteligência. Não estava na educação formal. Não estava nem mesmo na sorte. A diferença estava na disposição de sacrificar o conforto de curto prazo pela segurança de longo prazo. E mais importante ainda, na compreensão profunda de que reputação é construída devagar e destruída rápido. Que uma palavra não cumprida, uma promessa quebrada, um acordo descumprido, podem manchar uma vida inteira de trabalho honesto. No campo, onde todo mundo se conhece, onde as gerações se cruzam, onde o filho do seu credor vai ser vizinho do seu neto, essa compreensão é quase intuitiva. Na cidade, onde as relações são mais fluidas, onde as pessoas vêm e vão, onde é possível recomeçar em outro lugar, essa noção se perde. Mas não deixa de ser verdadeira, porque no fundo, seja no campo ou na cidade, em 1986 ou em 2025, com cruzados ou com reais, a dinâmica fundamental é a mesma. Você pode ter tudo hoje e perder tudo amanhã. Ou pode ter pouco hoje e construir muito ao longo do tempo. A escolha parece óbvia quando colocada nesses termos. Mas no dia a dia, quando o vizinho compra um carro novo, quando o cunhado constrói uma casa bonita, quando o amigo viaja para fora, a tentação de acompanhar, de não ficar para trás, de mostrar que também pode, é quase irresistível. E é aí que mora o perigo. Porque crescimento financiado com dívida cara é crescimento de fachada. Parece sólido, parece real, até que vem a primeira ventania e leva tudo embora. Carlos entendeu isso cedo. Viu o pai sofrer. Viu vizinhos quebrarem. Viu gente perder terra que estava na família havia gerações. Tudo por causa de um financiamento mal calculado, de uma aposta num preço futuro que não veio, de uma confiança excessiva na própria capacidade de pagar, e decidiu que com ele seria diferente. Não por teimosia, não por orgulho, mas por medo mesmo. Medo de perder a terra, medo de decepcionar a família, medo de não conseguir olhar nos olhos dos vizinhos que tinham confiado nele. E foi esse medo, transformado em disciplina, que salvou não apenas a fazenda dele, mas criou as condições para que ela prosperasse. Hoje, quando os netos de Carlos perguntam como foi que a família conseguiu manter e expandir a propriedade ao longo de tantas crises, ele conta a história do trator de 60 mil cruzados. Conta sobre os vizinhos que emprestaram, sobre as noites no galpão, sobre a marmita fria, sobre cada litro de diesel anotado no caderno. E os netos que cresceram numa época de relativa estabilidade, que nunca viram confisco de poupança nem inflação de 15% ao mês, às vezes têm dificuldade de entender. Para eles parece exagero, parece sacrifício desnecessário. Afinal, hoje em dia dá para financiar quase qualquer coisa, com juros relativamente baixos, em muitas parcelas. Por que não aproveitar? E Carlos poderia tentar explicar com números, com planilhas, com exemplos, mas no fundo ele sabe que entendimento real só vem com experiência. Só quem já viu tudo desmoronar, ou quem esteve perto de ver,
Entende de verdade o valor da segurança. Entende por que vale a pena sacrificar hoje para garantir amanhã. Entende por que reputação importa mais que aparência. E entende por que, no longo prazo, devagar é mais rápido que apressado. Então ele só sorri, balança a cabeça e diz: um dia vocês vão entender. E torce para que, quando esse dia chegar, não seja tarde demais. A questão não é se novas crises vão vir. Vão vir. A história do Brasil prova isso. A questão é: quando vierem, você vai estar preparado ou vai estar preso numa armadilha de dívidas que parecia administrável em tempos de bonança? Você vai ter a liberdade de escolher o próximo passo ou vai estar refém de credores, de parcelas, de juros que corroem tudo? Você vai ter reputação sólida o suficiente para que vizinhos, amigos, parceiros confiem em você e te ajudem? Ou vai estar sozinho, justamente quando mais precisa de ajuda? São perguntas incômodas. E não têm respostas fáceis, porque exigem que olhemos honestamente para as próprias escolhas, que admitamos que talvez aquele carro novo não fosse necessário, que aquela casa maior podia esperar, que aquela viagem podia ser adiada, e que, no fundo, muito do que compramos não é para nosso próprio benefício, mas para impressionar outros, para manter aparências, para não admitir que não podemos ter tudo o que queremos quando queremos. Carlos não julgava ninguém por isso. Ele sabia que cada um faz o que pode com o que tem, mas também sabia que, no final das contas, ninguém é julgado pelas intenções, mas pelas consequências. E as consequências de endividamento excessivo, de crescimento artificial, de aparências sem substância, tendem a ser devastadoras. Não imediatamente, mas eventualmente. A Fazenda Santa Helena, que começou com 120 alqueires e hoje tem 200, não cresceu por mágica. Cresceu porque Carlos teve paciência, porque reinvestiu lucro em vez de gastar, porque comprou terra quando outros estavam vendendo, porque tinha capital guardado, porque manteve reputação sólida o suficiente para conseguir bons negócios, bons parceiros, boas oportunidades. E, acima de tudo, porque nunca se colocou numa posição de fraqueza. Nunca ficou desesperado. Nunca precisou vender na baixa para pagar dívida. Nunca precisou aceitar condições ruins porque não tinha alternativa. E essa talvez seja a lição mais importante da história de Carlos Nogueira. Não que você precise dormir em galpão ou comer marmita fria, mas que você precisa ter margem de manobra. Precisa ter folga financeira. Precisa poder dizer não. Precisa ter a liberdade de esperar pela oportunidade certa em vez de aceitar a primeira que aparece. E isso só é possível se você não estiver preso em dívidas que consomem todo o seu ganho. Então, quando olhamos para trás, para aquele dia de março de 1986, quando Carlos desceu da F-75 com um envelope de 60 mil cruzados embaixo do braço, o que vemos não é apenas a compra de um trator. O que vemos é uma escolha. Uma escolha de construir em vez de aparentar, de priorizar substância em vez de forma, de valorizar reputação em vez de ostentação, e de entender que no longo prazo são essas escolhas pequenas, repetidas dia após dia, ano após ano, que determinam se você vai atravessar as crises de pé ou de joelhos. Os vizinhos que emprestaram aquele dinheiro não estavam apenas financiando um equipamento, estavam apostando num caráter. E Carlos, ao honrar aquela aposta com cada litro de diesel economizado, com cada noite no galpão, com cada entrega cumprida no prazo, provou que a aposta estava certa. Mais do que isso, provou que ainda existe, mesmo num mundo cada vez mais impessoal, cada vez mais orientado pelo lucro imediato, espaço para confiança, para a palavra empenhada, para acordos baseados em caráter em vez de contratos. E talvez seja isso que precisamos hoje. Não de mais crédito fácil, não de mais parcelamento sem juros, não de mais promessas de enriquecimento rápido, mas de mais exemplos como o de Carlos, de mais pessoas dispostas a sacrificar o conforto de hoje pela segurança de amanhã, de mais gente que entende que reputação se constrói devagar e se destrói rápido,
e de mais histórias que nos lembrem que, no final das contas, o que nos salva não é quanto ganhamos, mas quanto guardamos, quanto investimos com sabedoria e, principalmente, quanto de confiança conseguimos construir com quem está ao nosso redor. Porque quando tudo desmorona, e uma hora ou outra sempre desmorona, o que resta não são as aparências. O que resta é o que você construiu de verdade. E para Carlos, o que restou foi uma fazenda sólida, uma família unida, vizinhos que se tornaram amigos, e a certeza tranquila de quem sabe que pode olhar no espelho e se respeitar. Pode não parecer muito num mundo obcecado com likes, com seguidores, com ostentação. Mas é tudo, é literalmente tudo.